Olá, querido amigo, querido irmão, querida irmã. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro dessa série de vídeos de conforto que Deus me deu para dar para você, a respeito de algo assim maravilhoso que já aconteceu na minha vida há muitos anos, quando eu tinha 14, 15 anos, depois aos 18, 19 anos, que é descobrir o poder do louvor na minha vida. Eu sou capelão hospitalar, e nesse meu trabalho eu vou até os hospitais e visito as pessoas e faço oração por elas e escuto tanto o paciente como seus familiares, mas eu uso também, como sou músico, do instrumento que Deus me deu para tocar, que é o saxofone. E quando eu toco, eu creio que Deus dá unção no tocar do instrumento, porque eu estudei e ainda estudo, faço aula de saxofone, para poder tocar cada vez melhor para o meu Deus e para o conforto das pessoas que eu acompanho nos hospitais. Por isso eu creio muito no poder do louvor. E eu gostaria de compartilhar isso com você no seu processo de cura. Você crê no poder do louvor e o quanto o louvor pode fazer diferença na sua vida, na sua enfermidade. O louvor a Deus. Um dos textos que fala poderosamente sobre o poder do louvor é Abacuque, capítulo 3, verso 17 até o verso 19. E esse texto, ele é um texto que está naqueles livros dos profetas menores, aqueles profetas que não são menores porque são menores em poder, em valor ou importância com relação aos profetas maiores, que é Jeremias, Daniel, Isaías. Não, mas Santo Agostinho, quando fez a classificação desses livros bíblicos, ele chamou de menores em função de que eram livros menores. Por isso, chamam profetas menores. Para localizar, a dica que facilita você chegar até eles é você abrir o primeiro livro, o Evangelho de Mateus, abri-lo, né, e à esquerda desse livro você vai encontrar os profetas menores. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Abacuque 3, versículo 17 a 19, do poder do louvor. E diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Deus eterno, e louvarei ao Deus, o meu Salvador. O Senhor, o Deus eterno, é minha força, ele torna meu andar firme como de um veado selvagem, e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Abacuque era um homem, um profeta, que trabalhava no meio rural. Então ele conhecia bem a realidade da plantação, como também da agricultura, né? Como da pastoril, que seria relacionado a ovelhas e ao gado bovino. E no caso daqui que ele está falando, ele louva a Deus no meio da falta. E meu amado, minha amada, quando você está me ouvindo, você pode estar vivendo esse momento de falta de recurso financeiro, de falta de recurso material. Você pode estar desempregado, você pode estar passando agora um momento de crise financeira tremenda, de muita dívida e com falta de recurso. Eu quero dizer para você que há poder no louvor a Deus, no louvor a Jesus. Interessante isso, porque na época que eu li esses livros que falavam sobre o poder do louvor, eu li uma série de livros que a editora Betânia, há uns mais de 30 anos atrás, ela fez sobre um capelão que escreveu a respeito do louvor. O Merlin Carothers era capelão do exército norte-americano, e ele descobriu o poder do louvor e compartilhava nesses livros da editora Betânia sobre o poder do louvor. E interessante que eu via aquilo e dizia assim: meu Deus, quer dizer que se eu louvar no meio das dificuldades, milagres acontecerão. E acontecem, irmãos. Eu tive N oportunidades de viver isso. Interessante que dois exemplos me marcaram profundamente. Um deles foi a vida de George Miller,
que foi um pastor que dirigiu orfanatos na Inglaterra vitoriana no século XIX, e sem recursos financeiros, sem ajuda de instituições, sem ajuda de governos, sem ajuda de pessoas físicas. Ele não pedia dinheiro para as pessoas, ele não pedia dinheiro para o governo, ele não pedia dinheiro para as instituições. Deus tocava no coração das pessoas a nível de governo, das pessoas a nível de instituição, das pessoas individuais, e fazia ajudar o seu orfanato. É uma coisa bem doida o fato de ele louvar no meio da aflição sem ter recurso e não pedir. Mas é interessante que ele fez esse propósito com Deus. Eu não vou pedir recurso para ninguém. E Deus proverá o que eu preciso, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. É a oração do Abacuque. Diante da falta de fruta na figueira, diante da falta de azeitona na oliveira, diante da falta de carneiro no campo, ou mesmo de ovelha, ou mesmo de gado bovino, ele louvava a Deus. Isso é um ato de fé. E Jorge Miller fazia isso. E quando eles terminavam as orações, eles estavam de mãos dadas ali, orando, pedindo, agradecendo a Deus, né, pelo alimento que eles não tinham, que não havia sido cozinhado, não havia sido preparado. Deus fazia milagre. E aparecia alguém e trazia esse alimento. Quando eu falo assim, é bom deixar bem claro que no caso de George Miller, é diferente de eu ter saúde e condições de trabalhar e trazer o recurso para casa. Eu não posso ficar sem trabalhar. Eu não posso ficar em casa louvando a Deus, esperando que Deus traga, através de anjos ou pessoas, comida para eu comer. Não é isso, irmãos. Deus é Deus de trabalho, Deus incentiva o trabalho. Lá nas cartas paulinas, Paulo fala mais de uma vez: aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Não é no sentido de eu vou louvar a Deus e não vou trabalhar e Deus vai me sustentar. Não é nesse sentido. O que eu estou me referindo é você estar passando por uma dificuldade, mesmo trabalhando, mesmo buscando a Deus, e acreditar que Deus proverá no meio da dificuldade. Então você que está desempregado, você que está passando por uma luta financeira, com a conta no vermelho, ou mesmo com outro tipo de problema financeiro, ou perdeu, né, seus bens, eu quero dizer para você que através do poder do louvor, Deus pode dar vitória. E não sem trabalho. É muito importante trabalhar. Sem trabalho não se tem recurso, não se tem saldo na conta do banco. Eu preciso trabalhar. Mas você pode estar desempregado e procurando um trabalho. E como é que você vai trazer o recurso para casa se não está trabalhando, não teve uma oportunidade de estar trabalhando? Então Deus, Ele sabe de tudo isso. Ele proverá para você por meio do trabalho, mas Ele vai te abençoar de forma especial através do louvor. Então veja só, George Miller, ele era um homem que dependia de Deus. Ele era um pastor, ele tinha a missão de tirar as crianças da rua e de trazer para o orfanato. Seria como se fosse uma ONG hoje. Só que a ONG hoje ela recebe recursos do governo e às vezes de pessoas individuais ou mesmo de empresas. E George Miller, ele queria que Deus ajudasse usando as pessoas, mas ele não queria pedir. É uma opção que ele fez. E Deus, pela fé que ele tinha em Deus, Deus operava. Mas no nosso caso hoje, no seu caso hoje, qual que é essa lição que pode me dar? Pode dar o texto aqui do poder do louvor. Você está passando por uma dificuldade, você não tem o recurso para comprar um remédio. Louve o Senhor. Você vai dizer assim: mas Capelão, você enlouqueceu. Como é que eu vou louvar o Senhor sem ter recurso? Como é que eu vou louvar o Senhor se eu não tenho dinheiro para comprar um remédio? Aqui ele está dizendo do milagre pela fé. Ele louvava pela fé. Essa é a primeira lição do poder do louvor. Ele louvava apesar das coisas. Ele louvava apesar da falta. Diz aqui, o texto, no versículo 18,
Mesmo assim eu darei graças ao Deus eterno e louvarei a Deus meu Salvador. Porque Ele é meu Salvador, eu louvarei a Ele e eu sei que Ele proverá. Isso é fé, irmãos. É ter fé, é acreditar que Deus pode prover, apesar da falta de recurso, apesar da falta de condição financeira, Deus pode prover. Não viver sem trabalhar, como citei agora há pouco, mas trabalhando e você caiu numa situação difícil. Deus, através do poder do louvor, pode te tirar. Você está desempregado, você quer trabalhar, mas não está podendo trabalhar. Deus vai fazer um milagre através do louvor. É isso que eu estou falando. E aqui, no versículo 19, ele diz: porque o Senhor, o Deus eterno, é a minha força. Ele torna o meu andar firme. Ou seja, eu louvo o Senhor pela fé, diante de toda a dificuldade que eu estou passando, e Deus manifesta o seu poder. Eu louvo o Senhor porque eu creio que, apesar da dificuldade, Ele pode me fazer andar firme. E esse andar firme, como de um veado selvagem, Ele me leva às montanhas onde estarei seguro. Além de fé, fé é também esperança, esperar no Senhor, acreditar no Senhor. Tem várias coisas aqui preciosas no poder do louvor. A primeira delas é a fé que eu acabei de falar. A segunda é a confiança que Deus era a sua força e não ia falhar com ele. A terceira, a esperança, que ele sabia que Deus ia levar ele para lugares altos, abençoados e fortes, e ele ia vencer. Por isso eu pego o meu saxofone, eu toco, eu louvo ao Senhor em qualquer situação. Eu passei por enfermidades, eu já citei em outros vídeos, e ali eu louvava o Senhor, e eu via o poder de Deus sendo manifestado na minha vida, apesar de toda a dificuldade. Eu já dirigi igrejas, 2 igrejas, e nós construímos templo nas duas, e quantas vezes faltou recurso, e Deus nos fazia nos ajoelhar e nós louvávamos ao Senhor, e Deus trazia esses recursos. Ou seja, meus amados, eu não preciso de lotérica, eu não preciso arriscar a sorte, eu não preciso participar de um sorteio para ter sorte, eu não preciso de sorte. Eu preciso de Deus, de Jesus. Eu preciso aprender a louvar no meio da aflição. Como Abacuque fez. Ele, versículo 19, torna-me a andar firme. Como de um veado selvagem, ele me leva para as montanhas, onde estarei seguro. E é isso que ele quer fazer com você nessa oportunidade. Que você creia que Deus pode e vai te sustentar. Use do poder do louvor. Louve o Senhor. Ore comigo agora. Diga assim: Senhor Deus, é difícil acreditar que através do louvor o Senhor pode me dar vitória sobre toda a dificuldade que eu estou vivendo. Mas eu peço perdão pela minha incredulidade. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito a Ti, Jesus. Eu anulo todo o poder das trevas em minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. E creio, Senhor, que o Senhor pode, através do meu louvor, fazer milagres em minha vida. Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã e dá para ele, dá para ela a vitória sobre toda essa dificuldade. Por meio da fé, ele louve e creia. Pela fé, pela confiança, pela esperança que ele tem em Deus, que ele vencerá e verá a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O poder do louvor é para você, o poder do louvor é para mim. Louve ao Senhor, não quando está tudo bem, que isso é fácil. Louve ao Senhor no meio da aflição. Deus te abençoe.